Oi, gente, que saudade de vocês! Finalmente, depois de uma pausa aqui no Pitcast, eu tô de volta para contar o final da minha saga sobre encontrar um lar em Tóquio. Se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que escute antes o episódio 24 sobre os desafios de uma mulher nômade em Tóquio e também o episódio 26 em que eu falo sobre as questões mais práticas que envolvem a procura por imóveis aqui no Japão. Mas tá bom, se você é do tipo que lê a última página do livro para ter uma ideia do que vem pela frente, eu vou sim fazer uma recapitulação aqui para você continuar escutando esse episódio, mas promete que vai escutar os outros depois, hein? Bom, nesses últimos meses eu cheguei à conclusão de que seria importante me fixar num lar, num lugar que tivesse minimamente a minha cara e não um apartamento todo mobiliado com umas coisas meio nada a ver. Acabei ficando tempo demais num lugar minúsculo que ainda por cima tinha detalhes da decoração em marrom. Nada contra, mas é uma cor que eu particularmente nunca escolheria. Mas para ter mais opções na hora de encontrar aquele que eu chamaria de meu lar, eu teria que estar disposta a arcar com os custos financeiros e talvez emocionais de entrar no esquema de locação padrão via imobiliária japonesa. Custos financeiros, porque aqui no Japão se cobra uma bolada do inquilino de custos iniciais que não vai ser devolvida no final do contrato. É preciso estar pronto para pagar de 3 a 4 aluguéis em média. E custos emocionais porque, mesmo que se comprove renda, estabilidade e tudo mais, pode ser que a sua ficha cadastral seja rejeitada na avaliação do proprietário e da administradora do imóvel. E essa recusa vem sem maiores explicações. Em muitos casos, a rejeição pode vir logo de cara pelo simples fato de não ter a nacionalidade japonesa. Bom, agora que vocês já sabem mais ou menos o pano de fundo, eu vou contar um pouco de como foi encontrar a minha nova casa. Tendo um budget na cabeça, a primeira coisa que eu fiz foi escolher os bairros. Parece uma coisa simples, mas não foi tão fácil assim, porque são várias áreas que eu acho bacanas aqui em Tóquio. Fora outras que eu nunca nem tinha visitado, mas que foram aparecendo com tanta frequência nas minhas buscas que eu passei a considerar. Mas eu fui abrindo tanto que a coisa começou a ficar meio complicada e até sem critério, o que não fazia sentido, já que essa era uma decisão bem grande para mim, então o bairro teria que ser, no mínimo, algum lugar que eu conhecesse, com o qual eu me identificasse. Ainda assim, sobrou uma lista enorme, então eu decidi focar numa região de Tóquio, ali a sul ou sudoeste de Shibuya, não muito longe de onde eu estava antes, em Ebisu. Fora que, por ali, eu teria amigos morando por perto, o que é um grande plus a mais quando a gente mora fora, já que os nossos amigos acabam virando a nossa família. São eles que, por exemplo, vão te acolher quando você acorda sem luz e sem internet em casa, bem no dia que você vai fazer uma palestra via videoconferência, um caso real e oficial. E para pesquisar apartamentos, além de ter acionado uma agente imobiliária, eu estava usando ativamente alguns aplicativos de imóveis para monitorar os lançamentos do mercado. Como comentei no episódio passado, eu passei por todo esse processo no período mais movimentado do ano, que é próximo à virada do ano fiscal no Japão, que se encerra no final de março. E eu já tinha perdido a chance de demonstrar meu interesse por um AP que eu tinha amado, porque alguém já tinha sido mais rápido do que eu. Então, se eu visse mais algum que eu gostasse, eu não podia me dar o luxo de dar uma pensadinha de um dia ou dois. E foi isso que aconteceu. Todos os dias eu entrava nos aplicativos. Todos os dias. Virou um ritual noturno.
deitada na cama, antes de dormir, eu passava até 1 hora vendo imóveis. Além de ter o objetivo de encontrar um apartamento, uma coisa que deixou essa etapa mais prazerosa é que para mim é realmente muito gostoso ver fotos e plantas de imóveis. É uma coisa que eu gosto de fazer desde criança e que inclusive eu falo a respeito no episódio 11 sobre a minha paixão por arquitetura. Tá certo que, considerando meus critérios de busca, o budget e a localização, tudo isso acaba definindo uma metragem bastante modesta, o que não permite uma grande variação de plantas. Mas ainda assim eu consigo me divertir analisando as escolhas de revestimentos, as soluções para melhor aproveitar o espaço ou a posição do vaso sanitário, que às vezes vai parar no genkan, a área de entrada do apartamento, ou ao lado da bancada que seria da cozinha/banheiro. Sim, os apertamentos de Tóquio acabam indo para caminhos bem extremos. Quem me acompanhou no Insta nessa época pôde apreciar comigo essas plantas diferentonas. Numa dessas buscas, ele de cara me chamou a atenção. Paredes de concreto, marcenaria toda preta, spots de luz correndo em trilhos numa pegada meio industrial. E eu, que estava fugindo do piso de madeira fake que reveste muitos dos apartamentos aqui, acabei me encantando por esse achado em concreto armado, a lata da Oando. Isso sem contar alguns pequenos luxos, como espaço de bancada na cozinha, 2 bocas de fogão, um banheiro também todo em concreto, sem aquele plástico bege dos tradicionais unit baths, e uma planta que aproveitava bem a área de quase 25 metros quadrados, que era maior do que a média do que eu estava vendo por aí, que girava em torno de 20 metros quadrados. E só um parênteses, vira e mexe eu comento das soluções geniais que os japoneses criam para melhor aproveitar os espaços diminutos, mas nessas minhas buscas era quase inacreditável o tanto de apartamento que eu vi que, de uma área total de, por exemplo, 20 metros quadrados, se perdia alguns preciosos metros em áreas mortas de circulação. Eu ficava inconformada. Isso eu já falei aqui e repito, aqui cada metro quadrado a mais conta. E como conta? O aluguel desse apartamento em concreto que eu adorei, por incrível que pareça, estava dentro do que eu buscava, mas o que me deixou bastante hesitante foram os custos iniciais de contrato. Alguns apartamentos até têm algumas isenções ou benefícios, como Wi-Fi incluso, por exemplo, mas esse refúgio em concreto cobrava absolutamente todas as taxas de praxe, o que me fez dar uma desencanada, mas só por um tempo. Numa segunda visita à imobiliária, eu sentei com a minha agente para procurarmos juntas e depois de muito procurar, nada parecia estar me dizendo que algum deles seria o meu futuro lar. Foi uma tarde exaustiva e já bem desanimada eu resolvi mostrar para ela o apartamento de concreto, como quem não quer nada. Eu sabia que eu ouviria que os custos iniciais estavam acima do que eu tinha intenção de desembolsar, mas ainda assim eu resolvi abrir a ferida para ela cutucar. E realmente não teve nenhuma novidade. Ela confirmou o valor que eu já tinha calculado e aproveitou para fazer a consulta com a administradora do condomínio para falar sobre o meu caso. Estrangeira? Ok. Autônoma? Ok também. Daí eu parei para pensar. O valor total seria só um pouquinho a mais do que o outro apartamento que eu tinha amado e perdido pela lentidão da minha decisão. E sabia que se eu deixasse para responder no dia seguinte, a chance desse apartamento desaparecer do site seria bem alta. Então,
Quer saber? Eu fui em frente. Nessas horas, eu vejo o dinheiro em si não como um objetivo final, mas como um meio, uma forma de atingir aquilo que eu quero. E aqui eu estava empenhada em ter um lar que fosse a minha cara, dentro, claro, do meu cenário, das minhas condições e limitações. Eu decidi correr para preencher a ficha de inscrição que demonstraria o meu interesse pelo imóvel e que me colocaria na prioridade de análise. Além de uma papelada básica, eu tive que juntar documentos relacionados à minha situação profissional e à minha situação financeira, como imposto de renda e outros documentos. Dali a cerca de 10 dias, a agente me ligou, falando que a análise da minha documentação tinha sido aprovada pela administradora do condomínio e que agora só faltava o ok do proprietário. Nesse processo todo, como a imobiliária e a administradora fazem todo o meio de campo, de uma forma geral, a gente não conhece os donos do imóvel. A aprovação final, então, acaba ficando restrita à avaliação de algumas folhas de papel. Eu fiquei me perguntando, até onde será que eles vão nessa investigação? Será que eles fazem um stalking básico ali nas redes? Será que eles entraram no meu blog, viram minhas pitch fachadas no Insta, acharam meu perfil desatualizado no LinkedIn? Eu não sei falar para vocês. Mas durante essa espera eu continuei com meu ritual noturno e segui acompanhando os lançamentos do mercado. Eu vi uns 2 ou 3 apartamentos que me chamaram a atenção, mas nenhum tão interessante quanto o de concreto. Até que finalmente eu recebi uma ligação da minha agente. O proprietário tinha dado ok e ela queria confirmar se eles poderiam prosseguir com o processo. Eu não sabia muito o que responder, na verdade, porque apesar de estar feliz com a aprovação, olha só a loucura, eu ainda não tinha visitado o apartamento. E aqui rola muito disso, de enviar toda a ficha cadastral, com toda a documentação, antes mesmo da visita, principalmente nesse período movimentado do ano. Como aqui não é permitido visitar o imóvel enquanto ainda tem inquilino morando, eu tive que tomar mais um chá de cadeira e esperar até que o apartamento vagasse por completo para saber se aquele seria o apartamento pelo qual eu assinaria um contrato. A única coisa que me restava fazer era ver o prédio por fora e dar uma olhada na vizinhança, e foi isso que eu fiz naquele mesmo dia. Sangenjaya, onde fica o apartamento, é um bairro que eu conheço desde a minha primeira vez em Tóquio, em 2013. Ele é mais alternativo, com muitos cafés e bares, brechós, mas ao mesmo tempo ele tem toda a infra de bairros maiores, com lojas grandes e supermercados, sem perder o charme de bairrinho local. Sangenjaya fica em Setagaya, que é uma das cidades que compõem Tóquio. Isso mesmo, Tóquio não é uma cidade, é uma província formada por 23 municipalidades e outras unidades administrativas menores. Shinjuku e Shibuya, por exemplo, são cidades, cada qual com a sua prefeitura e legislação. Eu sempre achei a cidade de Setagaya uma das mais legais de Tóquio, principalmente pela vibe mais local que ela emana. Para quem tem aquela imagem de Tóquio, de prédios altos, luminosos e cruzamentos que concentram 2.000 pessoas a cada farol fechado, esquece. O bairro mais conhecido dessa área de Setagaya é Shimokitazawa, um bairro de artistas, casas de show, brechós, cafés, que sim, passa por um processo de gentrificação, mas que ainda consegue conservar uma alma local. E o bairro de Sangenjaya, onde fica o apartamento, segue mais ou menos o mesmo estilo.
E daí eu fui até o prédio, que fica a menos de 10 minutos da estação de trem mais próxima. A distância até a estação, aliás, é um critério importantíssimo na hora de escolher um lugar para morar. Em Tóquio, uma caminhada de mais de 15 ou 20 minutos até pegar o trem ou metrô já